Graça e paz, Deus abençoe a todos. Nós falamos alguma coisa muito brevemente aqui do Bultmann. É claro que a obra dele é intensa. Quem quiser estudar Bultmann, Barth, Moltmann e vários outros teólogos, principalmente europeus, do século XIX, XX, as contribuições deles são no sentido de reflexão sobre a realidade, a triste realidade de um continente destruído por uma guerra que parecia não ter fim, tá? Bultmann fez a proposta dele, que ele queria se libertar dos mitos, das fábulas e das lendas que ele encontrava no Novo Testamento, porque na mente dele, intelectual que era, neste mundo não há espaço para o sobrenatural ou o supernatural. Se, se, se Deus não impediu a destruição das nações mutuamente naquele período, então os milagres não aconteciam. Então você tem como pano de fundo eventos traumatizantes, trágicos, e uma tentativa de compreensão da realidade. Eu sempre me impressionei com os alemães, a maneira com que eles sempre chegaram perto e de repente a coisa desandava. Tanto nos tempos dos povos que depois formaram a Alemanha, ou nações vizinhas ali, né, os germanos, e, e também depois do período de industrialização, a formação do Estado alemão, reforma protestante para cá. Eles impressionam e impressionam muito. E eu sempre, mas meu Deus, o que acontece? Aconteceu lá o que acontece em todos os lugares. Por algum motivo, Satanás aproveita a tranquilidade, o sossego de alguns e se implanta o seu reininho lá e destrói tudo, porque ele não tem outro propósito em relação à humanidade que não seja destruir. A aparente desenvolvimento é ilusório, porque logo em seguida vem a destruição e destruição em massa. Então eu sempre quis entender um pouco o pensamento deles. Aí, ainda jovem, eu deparei com o tal de Nietzsche. Aí eu falei, tá explicado. Porque aquele louco ser considerado um filósofo é algo desesperador. A sociedade devia estar assim completamente desolada. Se você pegar a obra de Nietzsche, né, o filósofo anti-filosofia, porque ele é anti-filosofia, ele é anti-religião, ele é anti-moral, ele é anti-sociedade, ele é anti-família, ele é contra absolutamente tudo, a ponto de dizer que tudo é nada e que o nada é tudo. E como proposta filosófica ou da razão de ser e de existir, ele recorre aos pré-socráticos, aos pensadores gregos anteriores a Sócrates, cuja existência só é sabida através de referências indiretas ou supostos fragmentos aí encontrados. Ou seja, tudo que ele propôs é em função do nada ou da negação de absolutamente tudo. Na época, ainda jovem, né, de vez em quando eu perguntava assim, discretamente para algum professor, mas esse homem é filósofo mesmo? Os professores também educadamente falaram, está sendo estudado isso. Hoje você só ouve falar desse maluco aí, louco. O fim da vida dele foi loucura absoluta, que se revela, que se manifesta ali na juventude, no pensamento, na exposição do pensamento, mas numa nação que ninguém estava se importando com absolutamente nada. A indiferença parecia ser a palavra, a ponto de Nietzsche ser considerado um dos grandes filósofos do século XX. Um absurdo, na minha opinião. Porque a única coisa que ele propôs construir foi a destruição. Foi a destruição, adotado por alguns políticos, sim, pelo pensamento político, implementado em vários países do mundo, né? A desconstrução de valores de uma sociedade, né? A filosofia como arte da desconstrução, a desvalorização, levar ao absurdo, ao ridículo, destruir valores e princípios como meio de transformar. Olha a ideia, transformar em quê? Você destrói para transformar em quê? Então, Nietzsche, tivemos o Nietzsche lá, que explica, não pela filosofia dele, mas pelo que ela permite inferir, né? O estado
o estado de alienação em que se encontrava a, a parte pensante da sociedade, a indiferença em relação aos indiferentes. Sempre foi assim, deixa para lá, não vamos mexer, está dando certo, e olha o que deu. Nos anos 60 surgiu um jovem tomado por esperança. O pensamento dele provavelmente acaba refletindo de alguma maneira no pensamento da teologia da libertação. A chamada teologia da esperança tem a ver com o Jürgen Moltmann. Acho que ele ainda está vivo, se morreu faz pouco tempo. Ele foi parceiro aí, e no que diz respeito ao nosso estudo sobre escatologia, ou tempos do fim, a consumação dos tempos, no que diz respeito à escatologia, Moltmann, ele se expressa em termos de esperança em relação ao evento futuro. Esperança em relação ao futuro. Ele encontra na esperança a palavra-chave para a reinterpretação do conhecimento bíblico escriturístico. Na época dele, ele estudou o tal de Karl Barth e chegou à conclusão que havia sido dito absolutamente tudo em termos de teologia, tá? A obra de Karl Barth realmente para quem quiser estudar teologias do Novo Testamento, é o cara, você não vai ter como fugir dele, vai ter que passar por ele. Mas não há um pensamento escatológico, as doutrinas das últimas coisas. A maioria das teologias procura explicar as coisas que são como são, até que se transforme naquilo que serão, a esperança dos eventos futuros. Não povoa o pensamento de muitos teólogos, quer bíblicos ou quer sejam sistemáticos. Moltmann conheceu esse homem, ele foi parceiro aí, ou colega de estudos de Wolfhard Pannenberg. Nós temos aí a teologia sistemática do Pannenberg, que, na minha opinião, em termos de expressão filosófica da teologia, em termos de expressão filosófica, em termos de desvencilhar-se dos dogmas eclesiásticos, ou seja, de não permitir que o dogma, que a doutrina da Escritura, seja confundida com a doutrina da igreja. A igreja não é dona da doutrina. A verdade não é refém da igreja. O evangelho não é patrimônio das igrejas. Tá? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso que Paulo não se envergonha do evangelho. E não se envergonha de chamar irmãos, igrejas que pareciam tudo menos reflexos do amor de Deus ou regenerados pelo poder do evangelho, tá? Então, nós temos esse viés, essa abordagem agora com vistas a uma abordagem mais sociológica. A teologia da esperança diz respeito, tem como pano de fundo a expectativa de reconstrução de uma sociedade, do papel da fé cristã ou do cristianismo nesse processo de reconstrução, de cura de uma sociedade, falando aqui da sociedade europeia, que estava literalmente destruída e arrasada. Moltmann pensa nesses termos, e a esperança é a palavra-chave, é a palavra motivadora. Eu sei pouco sobre o teólogo chileno que formulou aí a chamada teologia da libertação, muito embora não seja uma teologia, essa é a doença do religioso, tentar expressar tudo em termos de teologia. Na verdade, é uma proposta de ação social através da igreja, uma proposta de ação social que reflita o caráter de Deus em Cristo Jesus. É só isso. Não tem nada de extraordinário. É claro que o pessoal fantasia de comunismo, disso, daquilo outro. No caso do Moltmann aqui, foi realmente aqui um pensador, um filósofo que acabou influenciando ele, né? Um filósofo socialista, pensamento socialista, o pensamento derivado do pensamento político comunista, é permanente
na filosofia e na teologia na Europa, a ponto deles não mais terem produzido quase nada em termos de expressão teológica ou doutrinária. A preocupação deles é a construção da sociedade. Estão vivendo, de novo, uma ilusão de que estão preparando uma sociedade aperfeiçoada ou perfeita. De novo, mesmo erro do passado eles cometem agora. É o mesmo erro. A ideia de que nós nos bastamos. Quer vir para cá, é só para nos servir. É o mesmo pensamento que existiu em tempos passados. Fantasiado agora de uma melhora, de uma evolução doutrinária com um viés social, com um viés de política social, mas infelizmente é o mesmo caminho do erro. É o mesmo caminho do erro. A teologia da esperança de Moltmann influenciou muita gente, tá? Até aqui no Brasil. Ele tem um material muito grande. A teologia dele influencia no sentido de que a fé, através da esperança em Deus, resulta na compreensão de um mundo que pode ser melhorado, também através de nós. Eu vejo, é o mesmo círculo do existencialismo. Entretanto, ele procura trazer, nesse viés de esperança, a esperança que se realiza, que se consuma nesta vida, elementos da esperança gloriosa que nós partilhamos na palavra de Deus em relação ao futuro. Nos dias de Moltmann, as pessoas falam da teologia cristã, que havia se tornado irrelevante. Não, havia uma aversão ao pensamento religioso da época, porque os cristianismos da época não foram capazes de impedir que os povos europeus tomassem decisões equivocadas, não protegeu ninguém do erro. Muito pelo contrário, as igrejas aderiram aos movimentos nacionalistas, aos movimentos racistas, aos movimentos de extermínio em massa, aos movimentos de indiferença, aos movimentos de desapropriação de bens, roubo mesmo de bens, de valores físicos, materiais, culturais de outros povos e nações. Tá? O cristianismo participou ativamente da vida política na Europa no século XX, na primeira metade do século XX, até o fim da Segunda Guerra, mas ele participou sendo levado, arrastado pelas políticas vigentes. Ele nunca serviu de freio ou de contrapeso ao erro ou ao equívoco. Ele caminhou junto, o que criou na Europa uma aversão à religiosidade cristã. Moltmann entendia que isso não pode ser assim. A mensagem do Evangelho é a mensagem de Deus para a humanidade que sofre. E a responsabilidade da igreja e do cristão manter essa mensagem viva, manter essa mensagem na experiência humana. Daí uma teologia da esperança. Está ruim, fomos enganados, estivemos próximos da destruição, mas há esperança. Há esperança. E a esperança é o que nos alimenta e o que nos conduz àquele que virá. Tenho minhas reservas, meus limites a toda e qualquer expectativa de apresentação teológica existencialista, porque acreditamos pela palavra de Deus que Deus é o Deus que se revela. É o Deus que ultrapassa em atos muito mais do que nós somos capazes de esperar nele. É o Deus que age muito além das expectativas humanas. É o Deus que faz o impossível. É o Deus que realiza o impossível nesta vida ou no que diz respeito à vida eterna. É uma expressão do agir de Deus realizando o impossível. Deus é aquele que, sem o emprego, falam do nada, né? Porque nada havia, que trouxe a existência sem o uso de... Deus não usou matéria-prima para construir o universo. Deus não usou matéria-prima nenhuma. Deus declarou
e o universo veio à existência. O ser humano foi formado da matéria pré-existente, mas foi formado de um modo milagroso, tá bom? Que você, se você reunir, você pega aí o cadáver aí, você passa no equipamento, no acelerador de partículas lá, ele vai descrever exatamente lá o que há no ser humano. Os compostos químicos, orgânicos, tudo que há. Se você pegar a composição, todo aquele material, na quantidade proposta, você não fará um humano, você não vai criar um ser humano, tá bom? Então, a vida humana, o ser humano foi criado de um modo milagroso. E o milagre é a essência do agir de Deus para com a humanidade. A naturalidade da nossa existência, nós somos das coisas naturais, na verdade, ela é toda permeada pelo agir sobrenatural de Deus, pelo agir soberano e gracioso de Deus. Compreender isso ajuda em muito suportarmos e experimentarmos tudo que Deus tem para as nossas vidas, aqui, na realidade, no contexto existencial. Fala-se das tensões entre as nossas expectativas e a verdade que será revelada no futuro, no escatos, o desenvolvimento das doutrinas do futuro, o conhecimento dos eventos futuros, conforme revelados na Escritura. Então, fala-se que há uma tensão entre o que esperamos e aquilo que virá. Mas nós não precisamos encarar a vida como uma tensão no sentido de oposição ou de frustração. Nós podemos encarar a vida como uma superação da tensão que nos conduz àquele que nos sustenta agora, sabedores de que ele continuará nos sustentando por toda a eternidade. Esse é um caminho. Então, a teologia da esperança de Moltmann é uma das muitas visões filosóficas, é uma das muitas tentativas filosóficas ou um viés sociológico de resgatar uma fé que estava bastante combalida, abalada, atacada. Eu entendo que as teologias fracassam. Todas as teologias fracassam. Eu gosto de teologia sistemática, não tenho nenhum problema com a teologia bíblica, muito embora perceba assim, muito lixo na chamada teologia bíblica, tá? Como você fala uma coisa dessa, Marco? É teologia bíblica. É porque você não sabe o que é a matéria, quando você vai estudar a matéria, tá bom? Não tenha ilusão de que você está estudando a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação. Você estuda o desenvolvimento do pensamento, da reflexão humana acerca de perspectivas ou vieses filosóficos que se expressam através da literatura bíblica, tá? Não tenha ilusão, não tenha nenhuma fantasia de que você vai aprofundar ou aperfeiçoar a sua espiritualidade através do conhecimento teológico, filosófico, retórico, seja ele qual for. A sua espiritualidade, ela é desenvolvida e aprimorada pelo agir gracioso de Deus através da fé em Cristo Jesus, pelo mover do Espírito Santo. O Espírito Santo se move, mova-se com ele. Não perca o movimento, não perca a direção. Não fique para trás, porque ele não vai te empurrar, ele não vai te arrastar. O viver cristão é o viver pela fé. É o experimentar a superação, a alegria, os prazeres do mundo vindouro, ainda que neste mundo você esteja, como o apóstolo Paulo, lançado num calabouço, vez por outra, vendo o carrasco afiando a espada ou o machado, o cara vem, mede o seu pescoço, pega a fita, não, vou precisar de um machado maior. Esse aí, a humanidade romana dava ao apóstolo Paulo o direito de uma morte rápida, limpa, decepar a cabeça da pessoa era uma maneira assim de facilitar a transição. Era uma maneira humanizada na época, porque o modelo comum realmente era perturbador, era horrível, de sofrimento, mas sofrimento havia na expectativa e angustiante de perder a vida
e mais do que de perder a vida de uma forma como aquela, de perder a vida sem que isso tivesse uma justificativa e ainda privado da companhia dos seus, né? Da sua família, dos seus amigos, dos que lhe eram queridos, dos que estiveram e estavam ao lado dele o tempo todo. Então, a perspectiva da teologia da esperança, ela não é necessariamente equivocada. Ela falha, como também a teologia da libertação, quando ela deixa de atribuir responsabilidade ao ser humano, quando imagina que o ser humano é dotado de poder para realizar a transformação. É um equívoco, né? É a terrível influência dos povos europeus pelos conceitos mágicos, né? Pelos conceitos transformadores da magia. Nós não partilhamos dessas convicções, muito embora elas possam servir de grande auxílio naqueles momentos de crise, em que nos vemos levados a refletir sobre se a nossa fé se consuma nesta vida ou se há uma consumação, ou seja, uma ressurreição para um experimentar uma vida eterna. De um modo geral, toda teologia existencial, seja ela qual nome seja, ela esbarra nessa questão fundamental. Acaba na morte ou prossegue na vida eterna? E se prossegue na vida eterna, como eu me aproprio dessa paz, desse gozo, desse prazer, dessa alegria e desse viver? Não há outro caminho senão pela fé. E a fé não precisa ser assim grandiosa, pesada, né? Nós falamos das mentes privilegiadas, dos pensadores europeus. Existe a dedicação e milhares de bibliotecas, né? Em centenas e milhares de universidades. Então, é um povo que, quando se voltou para o conhecimento, para a busca da verdade, foi capaz de produzir muita coisa boa que influenciou o mundo todo. A teologia, ou a escatologia, ou a própria espiritualidade, ou a religião, ela é permeada assim pela fé, pela esperança e pelo amor de Deus que se revela em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.